Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de história. Prontos? Para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, peço que abram a apostila 2, na página 144. Hoje vamos dar início ao módulo 9, uma viagem pela América. Nesse caderno, vocês já aprenderam que os primeiros seres humanos que ocuparam o continente americano se espalharam pelo território e acabaram desenvolvendo diferentes experiências de vida. Assim, pessoal, a América desde o começo, desde muito tempo, é marcada pela diversidade de cultura e diversidade de modos de vida. Tá? Parte dessas diferenças pode ser explicado pelo fato de que alguns grupos se mantiveram isolados com pouco ou nenhum contato com outros povos. A diversidade de paisagem geográfica da América também contribuiu para que as pessoas enfrentassem problemas diferentes ou tivessem, à sua disposição recursos mais variados para suprir suas necessidades e demandas do dia a dia. Tá? Peço para vocês que abriram então na página 144, vocês vão estar vendo essa página que está aqui ao lado no slide. Né? Vamos observar nesse mapa como alguns desses povos estavam distribuídos e quais eram seus principais meios de sobrevivência por volta do século XIV. Acompanhe comigo. Pessoal, continente americano. Né? Nações igualitárias e sociedades hierarquizadas. Né? Bom, podemos agrupar os povos que originalmente habitaram a América de duas maneiras. Primeiro, podemos apontar as organizações igualitárias, ok? Então, primeiro, organizações igualitárias. O que seria isso, né? Viviam basicamente da caça, da coleta e da pesca, compartilhando as tarefas e os alimentos obtidos. Entre alguns grupos, há indícios do desenvolvimento da agricultura, da criação de animais, da produção de cerâmica e de trabalho com metais. Como esses grupos eram pouco numerosos, então tinha poucas pessoas, havia entre seus membros uma identificação muito forte, o que facilitava então na tomada de decisões para esse grupo. As resoluções de problemas poderiam ser tomadas de forma coletiva ou por um chefe, sem a necessidade de um sistema permanente de governo. Ok? Então não era necessário ter nem um governo, nem uma forma de administração. Uma outra maneira de organização são as sociedades hierarquizadas, ou seja, onde existe uma hierarquia de poder. Em algumas sociedades, das hierarquizadas, tivemos o desenvolvimento da agricultura, da criação de animais e da confecção artesanal, com produção de excedentes. O que é produção de excedentes? Produzindo mais do que o necessário, certo? Também temos a criação de cidades, o que favoreceu a formação de extensos agrupamentos, ou seja, mais pessoas vivendo junto. O estabelecimento de relações mais desiguais e até a formação de impérios, alguns bem vastos, que ocupou regiões bastante extensas. Bom, no topo dessas sociedades, quase sempre estavam governantes e aqueles que o auxiliavam, que participavam da administração. Entre os povos que habitaram a América e estabeleceram então essa maneira de organização hierárquica, podemos destacar os astecas, que habitaram a região que corresponde hoje ao México. Então, vou circular aqui, essa setinha que marca
os astecas, né, a região que eles habitavam, os maias, que ocuparam parte do México, né, da Guatemala, Belize, El Salvador e Honduras, né, que é também próximo, então, né, da onde sai essa outra setinha com o mapinha, que vocês podem ver na página ao lado, certo? E por último, a América do Sul, né, vocês vão conhecer um pouco sobre os Incas, né, que viviam nos Andes, em regiões que correspondem hoje, né, aos países do Peru, Chile, Colômbia, ok? E parte da Argentina, certo? Pessoal, eram sociedades populosas. Ah, eu esqueci de assinalar aqui, né? Então, nessa parte da região dos Andes, certo? Retomando, então, eram sociedades que tinham grandes populações, né? E desenvolveram técnicas agrícolas e construíram edifícios, templos, né? Além de desenvolverem saberes como astronomia e a matemática. Eles organizavam as cidades, né? Tinham governos instituídos e diferenciavam socialmente os seus membros de acordo com a origem, né, de cada um e o papel que eles desempenhavam na sociedade. Então nós vamos conhecer mais sobre esses três povos, né, da América. Mas como sabemos sobre esses povos? Né? Como os historiadores escreveram sobre eles? Então abram na página 145, né, vamos ver o tópico As pesquisas históricas e suas fontes. Pessoal, muito do que os primeiros habitantes da América construíram se perdeu, né, ao longo do tempo por desgastes naturais e também pela ação humana. No século XV, os europeus chegaram à América e também destruíram boa parte, né, das construções e da cultura desses povos. Tá? O marco da chegada desses europeus foi a viagem de Cristóvão Colombo, no ano de 1492, ok? Por isso é muito comum, né, esse período anterior, antes de 1492, ser chamado de período pré-colombiano, ou seja, antes da chegada de Colombo, ok? Então, sociedades pré-colombianas são sociedades que existiam, né, já antes da chegada de Cristóvão Colombo à América. Bom, como que a gente sabe sobre esses povos hoje? Né? Pesquisas arqueológicas possibilitaram o resgate de importantes vestígios materiais que esses povos deixaram, ok? Instituições públicas e privadas, como universidades, museus e arquivos, têm se dedicado para preservar e estudar elementos dessas culturas. Com isso, pessoal, os pesquisadores têm acesso a documentos escritos originalmente pelos povos que habitaram o território da América, por meio, né, ou de códices, crônicas, relatos elaborados pelos europeus, né, que em suas viagens escreviam sobre o modo de vida dos indígenas, certo? Então, são várias as fontes de informação. Só para reforçar, pessoal, né, a crônica é uma narrativa que descreve os fatos históricos, apresentados geralmente, né, em ordem cronológica, né, do mais antigo para o mais recente. Ok? Para os europeus, entre o século, né, 13 e 18, a crônica tinha o objetivo de divulgar os grandes feitos dos reis, né? E com isso garantir que se mantivesse a memória de um povo, ok? Já o códice, né, que
significa livro ou bloco de madeira, né? Também é uma fonte muito interessante. Diversos povos produziram livros manuscritos com registros de elementos da sua cultura. Nessa imagem ao lado, vocês podem observar, né, temos a reprodução do Códice Borbônico. O livro original, confeccionado com papel feito de casca de árvore, foi elaborado por habitantes da região central do atual México, no início dos anos 1500. Além desses documentos, pessoal, também chegaram até nós informações de resultados de pesquisas arqueológicas, tradições orais, os mitos, que nós vimos que é muito importante para conhecer sobre a cultura de um povo, as cerimônias religiosas e festividades. Então são diversas as fontes que os historiadores utilizam para reescrever a história desses povos, ok? Agora vamos conhecer o mito maia sobre a criação do universo. Eu peço que ao fazer a leitura, vocês prestem atenção nos elementos que compõem a narrativa, ok? Vamos lá. O mundo era um oceano escuro, onde os deuses viviam imersos. Kukulcã, a serpente emplumada, Huracan e Tepeu, Só para frisar, Huracan é deus dos ventos, das tempestades e do fogo, e Tepeu é o deus do céu, que foi responsável pela idealização dos 3 tipos de homem, certo? Então eles deram forma à terra, com vales e montanhas. Depois vieram as plantas e os animais, que tinham um problema do ponto de vista dos criadores. Não falavam nem louvavam os deuses. Por isso, foram condenados a se comerem uns aos outros. O trio queria uma criatura que o adorasse. Fez um que cumpria isso, mas fracassou. O homem de barro derretia ou se quebrava em pedaços nos primeiros passos. Depois fez um modelo mais forte, o homem de madeira. Mas eles o irritaram, porque só louvavam a si próprios. Os deuses, irados, enviaram uma tempestade de lava que matou praticamente todos. Misturando farinha de milho, água e sangue divino, o trio fez 4 homens, belos e capazes de demonstrar gratidão. Eram tão inteligentes quanto os deuses, o que os inquietou. Eles desceram uma nuvem sobre os olhos dos homens de milho, reduzindo sua sabedoria pela metade. Para compensar, deram a eles 4 mulheres. A humanidade descende dessa geração. Então, a mitologia maia, pessoal, narra que a humanidade nasceu com a criação de 4 homens e 4 mulheres feitos de uma massa de farinha de milho. Essa é a explicação para a existência da humanidade que o povo maia passou de geração para geração. Então, falando em milho, que a gente acabou de ver que é muito importante para a cultura dos maias, vale destacar que o milho ele é natural da América. O milho é conhecido há mais de 10 mil anos. Começou a ser domesticado na região do atual México e da Guatemala. E com o passar do tempo, seu cultivo se espalhou, alcançando a região dos Andes, o Brasil, o Canadá, mas também a Ásia, a África. De uma semente minúscula, é possível surgir uma planta com mais de 2 metros de altura. Em regiões quentes, a colheita ocorre entre 90 e 100 dias após a germinação. Já em regiões frias, esse prazo pode ser de 6 a 13 meses. Rico em carboidrato e fibras, o milho pode ser consumido fresco ou seco. Seus grãos podem ser ainda torrados, triturados ou socados, servindo de base para diversos pratos. Vocês sabem que é muito comum na culinária brasileira. Dependendo do processo de secagem e da forma que é guardado, é possível estocar o milho por vários meses, o que permite contar com esse alimento entre uma colheita e outra.
certo? Para alguns povos da América, o milho esteve associado a elementos sagrados, sendo considerado uma criação de Deus, né? Ou até mesmo um Deus, certo? Na atualidade, são conhecidas mais de 150 espécies de milho. Elas apresentam uma grande variedade de formatos de grãos e de cores, né? Então, é bacana para vocês entenderem que esse alimento, né, é conhecido há muito tempo e é natural aqui da América, ok? E base, né, da alimentação desses povos que nós vamos conhecer. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula, tá? Na aula de hoje, vocês conheceram um pouco sobre como se organizavam os primeiros povoadores da América e sobre como os historiadores podem escrever a história da América a partir de vestígios deixados por diferentes povos. Na próxima aula, iremos começar a conhecer os astecas, os maias e os incas, né? Percebam aqui na imagem ao lado um mapinha com a localização desses povos e acima, né, uma cidade muito conhecida, né, que as ruínas de uma cidade que é Machu Picchu, né, cidade inca. Nós vamos conhecer mais sobre esses povos nas próximas aulas, ok? Bom, espero que tenham gostado da aula. Acima está meu contato caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a nossa próxima aula.